E aí a gente já está ao vivo. Esperar a galerinha entrar. E aí a gente já está ao vivo. A galera que está entrando aí agora, boa noite, viu, galera? Todo mundo que está chegando aí. Sejam bem-vindos. Se puderem escrever aí se tá ok o áudio, tá dando para ouvir a gente direitinho, por favor. Deixa eu só conectar meu celular aqui, ô, Rogério. A gente Beleza, pode Lucas. acompanhar o chat. Tá bom. Galera que quiser mandar pergunta aí, não manda pergunta difícil, não. É isso, boa noite, galera que está chegando aí. Boa noite, todo mundo. A gente está começando hoje o nosso quinto episódio do Pod Celeste e é com prazer imenso que eu estou recebendo aqui hoje o Rogério. Todo mundo aí deve conhecer ele como a enciclopédia do Cruzeiro lá no Twitter, Oi. né? Um cara que assim, conhece o Cruzeiro como poucos. Então é um prazer enorme para a gente estar recebendo. Hoje vocês estão reparando aí que é só eu que estou aqui, né? Hoje é duas pessoas, dois homens bonitos aqui Ô, representando o Pod Celeste. Infelizmente a Thaís e a Kathleen elas tiveram um probleminha e não vão conseguir participar hoje, mas semana que vem elas estão aí de volta já. Então é um prazer, Rogério, te receber. Seja bem-vindo e boa noite. salve, boa noite, pessoal todo que tá reunido aí com a gente. Boa noite, Lucas, obrigado pelo convite. Falar do Cruzeiro é sempre bom, né, cara? Falar do Cruzeiro é sempre bom, seja do Cruzeiro histórico, seja do Cruzeiro de hoje em dia. E é uma honra grande estar aqui falando para todo mundo. A honra também é nossa, Rogério. Muito bom, né? Falar do Cruzeiro que nem você está falando, é um assunto que rende, né? A Pô, gente começar, a gente fica aqui e perde até a hora do jogo. vai embora, tem que É, fazer um churrasco. exatamente. Hoje o nosso podcast também é um pouco mais cedo, porque 9h30 tem um Cruzeiro, né? Então a gente passou para mais cedo para não bater os horários. Então, a primeira pergunta, Rogério, para a gente começar, eu quero saber, assim, como que começou, né? Primeiro, como que surgiu o amor pelo Cruzeiro, essa paixão aí que você demonstra para a gente aí, que com certeza vem de anos aí, né? Exato. Então, cara, É, essa paixão ela vem de pai para filho e ela é extremamente curiosa até. É, deveria ter vindo do meu avô para o meu pai, né? Mas o meu avô não ligava para futebol, não. O meu pai veio da roça mesmo, veio do interior, nascido num lugar que até hoje é município, que até hoje é estrada de terra. E quando ele veio aqui para a região que a gente mora, né? Eu sou de João Monlevade, meu pai morava na cidade vizinha aqui, que é São Gonçalo. Quando ele veio para São Gonçalo, ele descobriu futebol, né? E o primeiro time pelo qual ele se apaixonou foi o time dos anos 60 do Cruzeiro, né? Meu pai tinha uma paixão muito grande, cara, pelo time dos anos 60 e especialmente pelo Natal. Meu pai sempre foi muito fã do Natal, sempre falou muito do Natal. E eu cresci ouvindo Rádio Inconfidência, que era a que pegava aqui em João Monlevade nos anos 80. O primeiro time do Cruzeiro que eu me lembro é o time de 84, 85, eu tinha ali em torno de 7 anos, tá? E aí o primeiro time em que eu me lembre de escutar jogo do Cruzeiro, enfim, de presenciar de forma viva o Cruzeiro, né? E não sei se meu pai esperava tanto eu ficar mais fanático que ele. Acredito que ele tenha em vida se orgulhado disso. Eu virei um torcedor fanático do Cruzeiro, com toda a dificuldade que tinha um torcedor de interior nos anos 80, 90. Não chegava a televisão de forma certa. Para você ter uma noção, cara, para a gente ver a semifinal do Campeonato Brasileiro de 87, que foi Cruzeiro e Inter, aqui em Monlevade a gente pegava sinal de Belo Horizonte, né?
e as televisões não poderiam passar o jogo para a praça do jogo, né? Porque diziam que tirava a torcida do jogo, né? Então, aqui em Monlevade não pegava o jogo. E a gente teve que ir para a cidade vizinha, depois aqui, que pegava o sinal vindo de Patins, foi para Nova Era para ver o jogo num restaurante, enfim. Então, o fanatismo é esse, assim, é de eu, em 87, ir para o estádio, quarta-feira, jogo, quarta-feira, 9h30 da noite, e eu, meu pai e meu irmão daqui para Belo Horizonte, em cara, 381, 100 quilômetros 381, e voltar de madrugada para ir para aula no outro dia cedo, 7 horas da manhã, feliz porque o Cruzeiro tinha vencido, né? Então não tinha como dar errado. Meu pai plantou bem demais a semente e não tinha como dar errado, não. Isso ainda bem, né, que ele plantou essa semente, Ainda porque bem. uma galerinha chegando aqui agora, boa noite, a Kathleen está aí no chat, infelizmente ela teve um compromisso, não pôde estar aqui, como eu já falei no começo. Boa noite, Kathleen, ela está de longe, mas está acompanhando a gente aí. O Marcos Oi. também chegou aí agora, boa noite, Marcos. Ô Rogério, como que surgiu, assim, vamos dizer, não bem um interesse, né? Mas esse seu negócio de falar sobre um cruzeiro mais antigo, vamos dizer assim, que pouca gente lembra, né? A gente, por Uhum. exemplo, a minha geração que está chegando agora, e até algumas gerações mais antigas, às vezes você posta coisa lá de jogador que todo mundo fala quem que é esse, não sabia nem que tinha jogado pelo Cruzeiro. Como que Sim, é surgiu verdade. assim, esse amor, vamos dizer assim, por falar Então, da história do Cruzeiro? começa o seguinte, cara, isso começa também na minha infância. Meu pai, aqui em Monlevade, ele sempre trabalhou com comércio, ele sempre foi de comércio varejista, sabe? E meu pai era um leitor ávido, assim. Então ele comprava jornal todo dia, lia jornal na loja todo dia. Então sempre que eu chegava lá, eu tinha leitura. Meu pai comprava história em quadrinhos para mim, então eu me tornei um bom leitor. E minha leitura predileta, na verdade, na minha infância era óbvio, a revista Placar, né? Ela era nos anos 80 ela era semanal, depois ela passou a ser mensal, enfim. E um dia, cara, eu ganhei de presente de um grande amigo meu, Afonso Santos, que hoje mora no Espírito Santo, eu ganhei uma coleção, cara, de revistas Placar dos anos 70. Eu ganhei umas 100 revistas, assim. E eu já era um leitor ávido. Eu tinha ali meus 12, 13 anos, eu já era um leitor bem formado, né? E aí eu devorava aquelas revistas, cada figura, cada reportagem. Tem uma situação curiosa na minha formação, assim dizendo, de gostar de futebol, de gostar de história do futebol, na verdade, Lucas, que eu às vezes sei da história do futebol de um outro time qualquer, por essa formação minha, mais que um próprio torcedor. Às vezes até um torcedor até do time lá, do time da camisa zebrada lá, vem falar alguma coisa, eu disse, não, você tá errado, não é isso aí não. Você tá falando trem errado aí. Então a minha formação primeira é essa, sabe? Ela Uhum. vem de fato dos jogadores dos anos 70 e dos anos 80, do começo dos anos 80. É, eu, há um tempo atrás, em 2012, na verdade, há 10 anos atrás, eu defendi o Cruzeiro no Facebook, mas defendi sozinho, gladiador mesmo, sabe? Eu ia lá Uhum. brigar com os outros torcedores. Teve uma confusão gigante lá comigo no 6-1, porque eu fiquei muito eufórico e eu sou um cara que não sou, cara, de discussão, eu sou muito em paz, sou muito tranquilo. Mas teve uma briga grande comigo no 6-1 lá, e eu falei assim: ah, não, agora é uma questão de honra. E aí, cara, um jornalista aqui da minha cidade, aqui de Monlevade, estava montando um site com viés comercial, mas ele queria, como uma isca, como um atrativo para o site, fazer um Cruzeiro Atlético. Então, ele é jornalista, ele é atleticano, ele escreveria sobre o Atlético e eu escreveria sobre o Cruzeiro. E a ideia, a princípio, Lucas, era apenas fazer pós-jogo, tá? Aham. Então eu escrevi pós-jogo do Cruzeiro para esse site durante 3 anos, até 2015, quando eu migrei a convite para um site lá de São Paulo. Aí melhorou a audiência, vamos dizer assim. Eu sempre fui de boa audiência nos meus sites, eu escrevia bem, eu não sou jornalista, mas eu tenho boa redação pelo fato de eu ser até hoje um bom leitor. E aí eu migrei para esse site de São Paulo e a coisa estourou mais ou menos em relação ao site. Né? Eu era novo, eu era o mais novo recém-chegado no site, e era um site que falava de Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Flamengo, pá, e por aí, Vasco, Fluminense.
É, a gente tentou colocar o Botafogo lá, mas não tinha nenhum torcedor vivo para escrever do Botafogo. É, aproveitar para dar aquela cutucada. E aí, cara, um dia, cara, totalmente desinteressado, um primo meu, Marcelo, lá de Vitória, falou para mim assim: Rogério, por que você não migra os seus textos para o Twitter? Porque o Twitter é uma plataforma de alcance rápido demais. Marcelo, eu não conheço Twitter, mas eu fui. Abri minha conta no Twitter mais ou menos em 2015, 2016, eu acho. E eu comecei um serviço de formiguinha, na verdade, sabe, Lucas? Eu era assim, tinha 10 seguidores, tinha 20 seguidores, tinha meus Aham. primos de seguidores, meus amigos aqui de Monlevar. Então eu escrevi um texto e eu procurava as contas grandes e pedia para elas me retweetarem. Eu já tinha melhorado muito minha escrita nessa época, eu já tinha saído de pós-jogo, já conseguia escrever boas crônicas, né? Mesmo os pós-jogos eu escrevia em formato de crônica, então os textos eles eram agradáveis de ser lidos. Eu não queria escrever igual, por exemplo, vamos fazer um pós-jogo. Aos 10 minutos o cara cruzou, o outro cabeceou e fez gol. Não, isso Aham. os outros sites já faziam de forma orgânica, sem precisar fazer força para ter Uhum. audiência, né? E eu precisava fazer força. Então eu comecei a mudar e escrever em formato de crônica. E eu pedia, cara, para TFC, pedia para Máfia Azul, pedia para os influencers da época irem me retweetando, né? Duas pessoas me deram muita força nessa época em relação aos RTs. Uma foi o Pablito, Ele, Pablo. saudoso amigo Pablito, que depois virou um amigo. Depois eu vou até contar histórias do Pablito aqui, porque é um cara de um coração genial. E o Patrick, da Mancha Azul. Não conheço pessoalmente, nunca vi o Patrick, trocamos telefone, o Patrick me ajudou muito. E aí a coisa foi fluindo, sabe? A Uhum. princípio eu falava dos textos. Em 2019 o site que eu trabalhava fechou, não renovou. E aí eu fiquei perdido. Eu vou fazer o que aqui no Twitter? Já era uma plataforma que eu gostava, eu já tinha ali uns 2.000 seguidores, assim dizendo. E eu falei, o que eu vou fazer aqui? Então eu comecei a fazer um papel, a voltar, a retroceder e fazer um papel de mais do mesmo, que era o seguinte: eu vi lá que o perfil oficial do Cruzeiro falou que era aniversário do Joãozinho. Aí eu ia atrás, pegava uma foto do Joãozinho, postava, botava um agradecimento. Mas era muito focado nisso, assim, sabe? Uhum. Um dia, ó, pra você ver, são as oportunidades, né? Um dia, cara, eu vi, não sei aonde, em algum lugar, em alguma outra sei lá, Federação Chilena, ou Racing Clube, alguma coisa assim, postando que era aniversário do Mena. E o Mena não era um cara muito querido aqui no Cruzeiro. Aham. Mas, é, quando o Cruzeiro perdeu do River Plate de 3-0 no Mineirão, e eu tava lá, o Mena foi o único jogador que correu aquele jogo, cara. O único jogador que correu aquele dia. E aí eu falei assim, eu vou postar um negócio aqui no Twitter e vão ver a polêmica, né? Escrevi assim, ó, poste aqui um jogador que só você gosta. Hoje é aniversário do Mena, e eu gosto dele. E aí, cara, um cara lá, que é o Marcão, que é um grande amigo hoje, Marcão, ele falou assim: pé de rato também faz parte da história. Eu falei, ai, rapaz, não é. Não é. E aí eu já tinha nessa hora, nessa época, uma planilhazinha com o básico ali, com, sei lá, 30, 40, 50 ídolos do Cruzeiro. Eu Uhum. falei assim, eu vou procurar os pés de rato também. Aí eu perdi um, um dia, um domingo talvez, fazendo uma planilha zona, gigante. Todo mundo que passou pelo Cruzeiro, qual dia que faz aniversário. Aí eu fiz uma planilha gigante. O próprio Marcão me deu um toque um dia e falou assim: fala de jogos históricos também, ou de jogos interessantes, jogos legais, jogos que você tem uma boa lembrança. Aí a coisa começou a andar, começou a fluir sabe, por esse viés. Aham. E aí, cara, foi aí que eu percebi, ou que eu descobri, que existe uma lacuna muito grande nisso aí, sabe, Lucas? É, as pessoas conhecem muito o Cruzeiro de 66, conhecem muito o Cruzeiro de 76, conhecem muito o Cruzeiro de 91 para cá, tá? Mesmo assim, se a gente vai falar de 91 para cá, se eu for falar do Cruzeiro de 91, do Cruzeiro que ganhou a Supercopa, a primeira Supercopa, os caras vão saber falar do Paulo Roberto, não, desculpa, do Paulo César Borges, do Adilson, do Boiadeiro, do Charles, do Tilico.
não mais que isso, tá? Mas era um time que tinha 11 jogadores. Né? Então tinha lá na esquerda o Célio Gaúcho. Quem é Célio Gaúcho? Ninguém sabe quem é. Titular da Supercopa. Ponta esquerda nossa era o Marquinhos, cara. E eu tinha 14 anos, eu assistia essa Supercopa toda. O Marquinhos um dia foi cruzar uma bola contra o Olímpia, a bola passou por trás de todo mundo, caiu dentro do gol, cara. Eu me lembro do Alberto Rodrigues gritando até hoje: gol espírita, gol espírita, gol espírita. Então, além de tudo, eu ainda tenho uma memória de elefante, né? Que até a memória boa. Aí eu falei, porra, mas ninguém fala do Marquinhos, cara. Ninguém fala do Célio Gaúcho, os caras só falam do Paulo César. Então, eu comecei a falar, usar a história do Marcão, que pé de rato também é história. E quando eu falei agora mesmo aqui de um buraco, é porque se a gente for falar do Cruzeiro pós-Mineirão, é mais fácil. Se a Verdade. gente vai falar de um Cruzeiro muito antigo, de um Cruzeiro de 100 anos, a gente vai falar ali dos Fantoni, né, do Nijinho, dessa turma, do Piorro, desses caras que têm o nome mais marcado. Mas assim, o Cruzeiro passou, por exemplo, por um período de seca de títulos muito apertado e teve um tricampeonato mineiro de 59, 60, 61 que ninguém sabe, cara. O tanto que aquilo foi importante à época, o tanto que aquilo foi grande, e quem que jogava bola, e quem que eram os craques do time, e quem que fazia gol. Ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe quem foi Elmo, quem foi de seu Pantera. O Guerino voltou agora o primeiro camisa 10 do Cruzeiro, que foi Aham, o é. Guerino Izoni, né, filho da Ana Rita Izoni. O Guerino voltou agora à pauta porque a filha dele Começaram a resolveu. falar. A Verdade. filha dele resolveu cavar isso aí, né, cara? Aham. E eu acho sensacional. E tem até uma curiosidade, cara. O Sorrage que escreveu esse livro, né? Thiago Sorrage, junto com a Ana Rita, filha do Guerino. Um dia, e esse dia tá fazendo aniversário essa semana, domingo, eu acho. A FIFA falou assim: vocês vão ter que usar número na camisa, porque tá difícil identificar. E eu fiz essa postagem. Cruzeiro jogou com o número 1, fulano 2, fulano 3, fulano 4, fulano 5, 10, Guerino. Aí, cara, o Thiago veio até babando em cima de mim. Thiago é historiador, eu não, né, cara? Rogério, você tem certeza disso? Falei, tenho. Qual que é a fonte? Falei, bicho, a fonte sou eu, cara. A fonte é eu que corri atrás pra descobrir. Você confia ou não? Aí ele falou assim, eu vou atrás disso. Ele foi atrás disso no Cruzeiro, e era verdade o que eu tinha escrito. E aí ele colou na Ana Rita e escreveu um livro, com base numa postagem minha, olha que legal. Muito É, o bom. primeiro camisa 10, Guerino e Zoni. E aí, quando lançou o livro, cara, foi um barato. Que a Ana Rita, ela começou a fazer propaganda dela do livro no ano passado. E ela mandou muita DM no privado do Twitter para muita gente. Mandou para mim, inclusive. Não me conhecia, eu não conhecia ela. Eu falei assim, ô Aham. Ana, deixa eu te contar uma história. Esse livro aí é culpa minha. Ela, hã? É culpa minha. Fui eu que provoquei isso aí no Thiago Soares. O Thiago deve ter te procurado. Ela, sim, ele me procurou, mas por que culpa minha? Por que culpa sua? Eu falei assim, me manda um WhatsApp aí. Mandei meu contato para ela, ela me mandou, a gente se falou por telefone. Eu contei a história toda. Ela falou assim, então eu vou te dar um livro. Aí ela me mandou o livro é belíssimo, o livro que conta a história do Guerino, que conta a história da família Zonin em Belo Horizonte, ali no Barro Preto, né? Um livro familiar muito bacana, com fotos muito bonitas, mas existe esse buraco, cara. E é exatamente o que você está falando, porque ninguém comentava realmente. Eu lembro mesmo no Twitter que o pessoal começou a falar sobre o primeiro camisa 10 do Cruzeiro e tal, e foi aí que veio à tona realmente essa história. E, Rogério, você estava falando aí de fazer planilhas, era algo que eu realmente tinha uma curiosidade. E realmente, assim, é você mesmo que lembra da cabeça, você pesquisa. Assim, eu acho que não deve lembrar de todos, né? Vamos dizer assim. E pode ser que seja Absolutamente. até impossível você lembrar de todos. Impossível. Mas, assim, você realmente é tudo de cabeça, você pesquisa no Google como funciona essa hora aí de falar sobre os jogadores. Ó, tem duas situações. É legal a sua pergunta, Lucas. Tem duas situações. A primeira delas é a seguinte: eu tinha que ter um material pesado, bem fomentado, para eu ter assunto para falar o ano inteiro, Aham, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi planilhar isso, tá? A primeira planilha deu trabalho para fazer, assim dizendo, né?
A partir daí, basicamente, atualização. Para quem chegou? Chegou o João Paulo, chegou o Pisolano, chegou o Canezinho, chegou o Edu, chegou o Rafael Cabral. Então eu tenho que atualizar a planilha, tá? Não, hoje não é mais difícil, tá? Muita coisa eu me lembro. Quando eu vou falar de alguém, eu uso as minhas lembranças, eu uso os meus estudos, eu uso as minhas pesquisas, eu uso um pouquinho de cada um. E eu uso essa veia minha de redação, né? Que eu trabalhei durante anos, escrevia semanalmente crônicas durante 8, 9 anos, né? Então eu tenho essa veia de redação. Então hoje como que funciona isso? Eu vou contar o segredo para vocês, tá? Aí a Uma galera vez, do chat aí, ó. é, Já anota é, no caderninho. anota aí, mas quem me copiar eu vou denunciar depois. Eu vou cobrar, eu vou cobrar direitos autorais. Não tem problema não, tô brincando. É assim, ó. Hoje eu não perco muito tempo assim dizendo mais, porque uma vez por semana, todo domingo, eu entro na minha planilha, dou uma lida, separo as fotos que eu vou usar durante a semana até o domingo que vem. Então eu faço sempre de segunda a domingo e já deixo separado, tá? É, Se tem algum assunto que eu acho interessante falar, ou que eu não estou me lembrando, ou que eu queria pegar um pouquinho mais de detalhe, eu dou uma lida. Então, assim, por exemplo, no domingo ali, vamos supor que eu fique ali, sei lá, 10, 15 minutos preparando isso, entendeu? Bom, eu acordo muito cedo. Meus dois filhos estudam de manhã, a minha esposa trabalha de manhã, eu viajo todo dia para trabalhar de manhã. Então a gente acorda em casa por volta das 5 horas da manhã. A gente acorda, na verdade, por volta das 5h30. Eu acordo 5h10, justamente para fazer a postagem do dia, entendeu? Então eu já acordo e já coloco. Antes que o Cruzeiro coloque, eu coloco. Ó, Isso, eu posso galera. confirmar, porque quando eu acordo para trabalhar, eu saio de casa 5h30. Eu saio de casa para pegar ônibus. Quando eu pego meu ônibus 6 horas, entro no Twitter, a primeira postagem que eu vejo é sempre a do Rogério sobre algum jogador. É Já verídico. tem eu Ele tá lá, falando. já tem eu lá. Sempre. Só sábado e domingo que isso não funciona. É verdade, esse bilhete é Já verdade. tem eu lá. Então é isso, é assim que funciona, entendeu? E eu tenho um planilhão aqui e vamos que vamos. Hoje foi engraçado, cara. Hoje eu tava falando da turma. Você viu os de hoje lá? Hoje foi só pé de rato, né? Alessandro Cambalhota, Elber e Rafael Marques, né? E aí um cara entrou e falou assim: Pô, você sabe o aniversário de todo mundo? Você tem um oráculo? Você sabe até o meu? Um, Eu um vi. torcedor. Eu peguei, entrei no Você dele e falou. olhei. Não, mas eu entrei no dele antes, pô. Tem escrita a data de aniversário debaixo Uhum. da foto. Aí tá lá, 14 de dezembro. Eu peguei e voltei e falei assim: o seu é 14 de dezembro. Eu vi essa postagem, eu ri mais disso. Mas enfim, deu certo. Eu queria que ele me perguntasse como que eu sabia. Eu fui lá no seu perfil e olhei, pô. Oh, mas é assim, ô, Rogério, é legal a gente saber, porque de verdade, eu vi você postando, eu, véi, como que esse cara sabe o aniversário de todo mundo? Tipo assim, eu realmente achava que você, sei lá, pesquisava no Google, vamos dizer assim, que eu acho que é o que a maioria das pessoas devem pensar. Mas Todo mesmo dia. mesmo para você pesquisar no Google, você tem que ter assim, eu vou pesquisar de tal jogador. Se você jogar no Google lá, aniversário de todos os jogadores do Cruzeiro, não De aparece aí. jeito. Não, e como que eu ia pesquisar hoje Alessandro Cambalhota? Impossível. Exatamente. Impossível, né? Na verdade, Lucas, vou te contar um caso curioso aqui, talvez até, de como que o meu Twitter estourou, tá? Eu tinha antes, igual eu já falei aqui, eu tinha. Porque alguns eu sei de cabeça, claro, né? Uhum. Especialmente os mais importantes. E um dia, cara, se eu não me engano, em 2019, o Cruzeiro fez uma postagem do aniversário do Palinha, do Vanderlei Eustáquio Palinha, dos anos 70, tá? Com uns 15 dias de atraso. Com uns 15 dias de atraso. Aí eu fui muito humildemente no perfil do Cruzeiro, falar assim, o pessoal, vocês erraram a data. O aniversário do Palinha foi tal dia, sei lá, 15 dias atrás, entendeu? Aí, cara, todo mundo foi checar, pô, quem que é esse cara aí que tá desafiando o perfil do Aham. Cruzeiro? Esse cara é doido, né? E de fato eu estava certo. Aí eu tive que colocar repostar a minha postagem no dia certo, falar assim, ó, gente, eu fiz essa postagem que tal dia, talvez tenha um engano da minha parte, mas talvez tenha engano da parte de vocês. Aí meu Twitter saltou de 4 para 10 mil,
seguidores nesse dia. Meu celular pitava o dia inteiro, cara. Sabe? Eu falei, velho, agora eu comprei uma briga, sabe? E foi nesse dia que bombou. Então, assim, tem isso, assim. Tem muitos que eu sei, tem muita história que eu sei. Para eu poder ir lá falar do Palinha ou do Alessandro Cambalhota, eu tenho que saber por que eu tô falando, de quem que eu tô falando, né? Então tem muito meu, mas tem uma planilha para me ajudar também, porque senão não tem jeito. Com certeza, não existe cabeça, né? Ó, eu vou falar pra galera que tá aí no chat aí, ó, digita aí, escreve aí, na verdade, o Rogério tava falando aí dos pés de rato. Escreve aí o jogador que só você gosta que passou no Cruzeiro. O ídolo a gente sabe de todos, praticamente, os nomes conhecidos. Agora aí, daquele jogador que não é tão badalado, que poucos falam, escreve aí qual que é o seu favorito, que a gente vai acompanhando aqui durante a live. Vai E, mandando aí que Rogério, a gente vai resenhando. exatamente. O Rogério vai falar de cada um deles, viu, que vocês foram mandando aí. Vou mandar, bom desafio. Bom Tá vendo aí, desafio. ó, o desafio pro cara aí, ó. Outra coisa, outra curiosidade, Rogério. Já teve algum jogador que, assim, você se lembrava, é lógico, mas quando você foi pesquisar alguma coisa sobre, né, alguma coisa a mais, se aprofundar mais, você descobriu algo que você não imaginava, alguma curiosidade? Já teve alguma coisa assim? Dirceu Lopes tem 2 datas de nascimento. Ué, Essa é boa? essa eu acho que todo mundo Essa é ficou boa. curioso para saber Essa é agora. boa. Ele mesmo contou isso no livro dele, né, no livro do Príncipe, mas essa é legal. Todas as vezes que eu posto o aniversário do Dirceu Lopes, alguém me fala: "Tá errado, é tal dia". Eu falei: "Não, cara, ele nasceu hoje, mas ele foi registrado quase 3 meses depois". Então, né, o pai dele era um cara muito simples, como o Dirceu é um cara muito simples, né. O Dirceu é um cara que pede desculpa para conversar, né. E o Dirceu tem 2 datas de nascimento, cara. O Dirceu tem a data dele e tem depois 3 meses depois tem a data de registro. Então na certidão de nascimento dele, não é a data que ele nasceu. A certidão de nascimento dele é a data quase 90 dias depois, entendeu? E tem umas Essa eu coisas não que eu gosto sabia. muito, cara, umas curiosidades que eu gosto muito. Por exemplo, eu estava lendo um dia, vamos falar de novo do Dirceu aqui. O Dirceu já em 76 na Libertadores, ele participou pouco da campanha, porque ele tinha um problema muito sério no tendão de Aquiles, que foi inclusive o que o levou a aposentar depois lá no Uberlândia, né? Quando o Dirceu saiu do Cruzeiro em 77, o Cruzeiro contratou um cara, que jogava na seleção brasileira, bicho, para substituir o Dirceu. Ele era o 10 da seleção brasileira, tinha feito uma campanha boa no Grêmio, no São Paulo e veio pro Cruzeiro. Ninguém conhece. O cara se chama Neca. Neca. Então é uma curiosidade que eu acho massa de falar, assim. Fala, cara, que legal. Ninguém lembra do Neca no Cruzeiro. Como ninguém lembra, por exemplo, todo mundo aí lembra do Forlan na Copa de 2010. Ok? Uruguai, Forlan, Aham. os melhores jogadores da Copa de 2010. O pai dele jogou no Cruzeiro. O Eu, pai dele jogou assim, no Cruzeiro. por fora já tinha ouvido, assim, mais ou menos essa conversa, que eu lembro que na época que o Forlan, inclusive, veio jogar no Internacional, Isso. eu ouvi muitos falando, né, que ele podia vir pro Cruzeiro, que o pai dele era cruzeirense e tal, que já tinha jogado aqui, assim, É. mas conhecer profundamente a história, eu realmente não Não teve sabia. sucesso, era um baita jogador, mas não teve sucesso no Cruzeiro, como o Neca também não teve sucesso no Cruzeiro. O Neca ficou aqui um ano só, foi reserva, quase que a campanha da Libertadores. A campanha da Libertadores foi curta, apesar do vice-campeonato em 77, porque o Cruzeiro já entrava fases à frente, né? Uhum. Mas assim, eu gosto muito dessas curiosidades escondidas, sabe? Gosto muito. Aqui, ó, tem o Felipe, que tá aqui no... Filipão, que tá aqui no chat, na verdade. Ele tava perguntando aqui como que você sabe o aniversário de todo mundo, que ele chegou um pouco atrasado. O Rogério falou aí, gente, que ele É, tem a planilha dele, ele vai atrás também de algumas informações, e o cara lembra mesmo, viu? Ali é um cara que tem um conhecimento, assim, espetacular, invejável, digamos assim. Queria muita eu ter essa leitura, dor. muita leitura, muita leitura, muita leitura. Não tem outro jeito, não.
Rogério, e assim, e curiosidade sobre assim, jogadores mais falados, mais famosos, assim, você citou o Diceu Lopes, tem algum outro jogador assim, que tem alguma história interessante, que pouca gente sabe? Tem. Porque assim, a gente pesquisa só o que acontece aqui no Cruzeiro, né? Nossa memória é só com os títulos, com os ídolos, mas e a história Tem, curiosa dessas tem pessoas? muita história boa, cara. Vou contar uma aqui, me autoriza a contar uma história curta aqui, Com Lucas, certeza. de Fica um todo grande seu. ídolo meu, cara, que é o Zé Carlos Benedito, Zé Carlos volante, meio campo, talvez o maior volante que já vestiu nossa camisa ali. Se fosse fazer uma dupla histórica ali, para mim seria Piazza e Zé Carlos na volância. Depois eu vou falar o meu 11 histórico aí, Vamos guardar isso mas pro final, que isso aí vai virar um corte, inclusive. fechou. Zé Carlos era um cara extremamente disciplinado taticamente. Quem foi companheiro de time de Zé Carlos sempre fala a mesma coisa. Zé Carlos era extremamente humilde, um cara que aceitava, acatava tudo, brincava com todo mundo, não tinha tempo ruim para o Zé Carlos, né? Tem um detalhe que pouca gente talvez se lembra, que o Zé Carlos ele foi titular do Cruzeiro de 67 a 75. E daí? E daí que ele foi reserva nos dois títulos, né, bicho? Ele era reserva em 66, ele era reserva em 76, né? Ele só foi titular em 76 nas finais por causa da perda do Batata, né? E o Zé Carlos, nos anos 70, acontecia muito o seguinte: o time do Cruzeiro, os times mais badalados, assim dizendo, eles eram muito convidados para jogar fora do país. E isso sempre trazia uma grana extra para os times que não tinham lá rendas muito grandes. As vendas de jogadores não eram, né, não eram de valores muito grandes, não tinha patrocínio de camisa, não tinha cota de TV, não tinha nada disso. Então os times precisavam muito dessas cotas de amistosos, né? E o Cruzeiro foi jogar no México. A única coisa que eles colocaram em contrato nesses jogos do Cruzeiro no México é que o Tostão fosse, entendeu? Não exigiram mais nada, apenas que o Tostão fosse. Então o Cruzeiro mandou para lá um time misto, assim dizendo, um time reserva praticamente, em que tinha especialmente Tostão e Zé Carlos, tá? E o treinador do Cruzeiro, que o treinador que foi, não era o treinador do Cruzeiro, era um treinador também reserva, assim dizendo, né? E o Cruzeiro foi jogar contra o León do México, era um dos amistosos, era o terceiro amistoso, o Cruzeiro tinha ganhado os dois primeiros, e o Leão era o campeão mexicano. O Cruzeiro jogou lá no verão de janeiro, 40 graus, no México, ou seja, um país é, perto da linha do Equador, ou seja, o calor de lá, para cima da linha do Equador, mas um país tropical também. Então, calor louco, calor infernal. 45 mil torcedores no estádio do Leão. O treinador chamou a galera e falou: galera, eu vou encher o time de zagueiro, nós vamos só defender Mano para Menezes? perder de Mano Menezes misturado com Celso Ruth, para perder de 1-2 só. Olha lá, olha o calor, olha o time deles, olha o nosso, o time deles era a base da seleção do México, calor gigante, 40 mil pessoas aqui e tal, e o Zé Carlos era o capitão. O Zé Carlos, tá bom, vamos fazer assim. Aí, bicho, antes do jogo, o Zé Carlos reuniu a galera numa resenha em campo, dentro de campo, na hora do jogo, falou assim: ó, galera, tem dessa não, nós somos Cruzeiro. Cruzeiro não é time de defender, não. Nós vamos passar um vexame gigante aqui se a gente for defender. A gente não sabe fazer isso, a gente não foi treinado para fazer isso, a gente não treina para isso, a gente treina para ganhar. Pô, né? Time que faz 5 no Internacional, faz 6 no Santos. Pô, nós vamos ficar aqui defendendo, dando chutão 90 minutos, pagando vexame. Não vão, não. Nós vamos lá para cima. Então o Zé Carlos peitou o treinador, cara. Então era o perfil dele. Pois bem, o goleiro do Cruzeiro nesse jogo foi o Tonho, tá? Então, inclusive, é um dos, eu chamo de heróis marginais, né? É um cara que tem uma história grande com o Cruzeiro, sofreu porque ele era reserva do Raul, mas que foi titular durante um tempo, pôs Raul no banco durante um tempo, ninguém sabe disso, né? E era o Tonho, e o Tonho estava fechando tudo nesse jogo, pegando até pensamento nesse jogo.
E, claro, o time deles veio pra cima e o Cruzeiro, quando tinha a bola, ia pra cima também. E o treinador berrando, volta, 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 e o time pra cima. O Cruzeiro fez 1-0, gol do Rodrigues, atacante. E no intervalo, o treinador deu um sacode. Vocês estão ficando doido. Eu não falei nada disso. E o Zelão no cantinho só ria, o capitão só ria, deixa baixo. Então, cara, o jogo acabou 1-0 pro Cruzeiro por causa dessa desobediência tática rara do Zé Carlos, do Zelão, né? Que entrou pra história do Cruzeiro esse jogo, né? O jogo que o Cruzeiro foi lá, ganhou do campeão mexicano no México. Eu acho essa história muito legal, assim. E tem muita história boa, né, cara? Tem muita história É boa. O Cruzeiro tem bacana, eu muita acho que história boa. assim, é só você mesmo para trazer essas histórias pra gente, porque eu mesmo, se não fosse você lá falando, fosse você aqui falando agora com a gente, O jamais cara, saberia essas histórias. ô Lucas, o Cruzeiro uma vez foi fazer um amistoso. O Cruzeiro tem um histórico legal de amistosos contra seleções, de seleções de países, tá? O Cruzeiro já jogou contra a seleção da Colômbia, seleção do Equador, seleção do própria seleção do México. Ficou um tempão sem jogar e em 2010 jogou contra a seleção da África do Sul no Mineirão, né? E o Cruzeiro uma vez, cara, foi jogar contra a seleção de um país pequenininho na América Central, chamada Curaçao. O Cruzeiro foi jogar contra a seleção do Curaçao, tá? Ganhou uma grana lá e foi lá jogar. Quando chegou lá, cara, não tinha campo. Era um campo de terra com as traves sem rede, cara. Imagina o que é, cara. Era anos 80 E ali. teve jogo? Teve jogo, hein? 80, 81. O Cruzeiro ganhou da seleção de Curaçao. Mas o Joãozinho tava nesse jogo. O Cruzeiro jogou no campo de terra sem rede. É mole, igual o campinho do nosso bairro, cara. Já joguei O, muito Cru... assim, o Cruzeiro Esporte Clube, cara. sensacional. Ó, tem o Igor tá aqui falando no chat que o Bruno Silva era só ele que gostava, Rogério. O que Nossa, que esse você é só ele mesmo, cara. Não tem jeito, fala? não. Não tem dois, Você tem não. alguma coisa para falar sobre o Bruno Silva? Fala aí pra gente. Eu tenho muita raiva dele. Na verdade, a culpa não é dele. A culpa não é dele, não, cara. Aquela vaga de 2018 ali tinha que ser do Hudson, né? O Hudson jogou muita bola em 2017 e foi sacaneado, né? Ó, eu não vou ser hipócrita em falar que na época, quando o Bruno Silva foi contratado, eu gostei. Porque assim, o Bruno Silva vinha de uma grande temporada no Botafogo, né? Era assim, um dos Sim, melhores jogadores aqui no Brasil na época, mas aqui sim. no Cruzeiro foi um desastre do dia que ele chegou até o dia que ele saiu. Mas, ó, Lucas, ele jogava na mesma posição do Hudson. O Hudson é Verdade. titular absoluto, foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro da Copa Brasil 2017. O Cruzeiro não precisava ter se desfeito do Hudson, né? Concordo plenamente. Depois da gente ter passado raiva um ano com o Bruno Silva, é que estourou a história, né? Que ali era Aham. bola, né? Eu Mas aí é lembro que na outra história. A época, culpa não é do Bruno Silva. verdade. Eu lembro que na época, até os jogadores, assim, né, que a gente achava que era ídolos, vamos dizer assim, ficaram nervosos na época que o Hudson saiu. Eu lembro que teve postagens do Thiago Neves xingando, falando que a diretoria estava de sacanagem, que liberou o Hudson, que era um cara muito querido no elenco, né? E foi um cara, Sim, assim, que nem você falou, imprescindível para aquela Copa do Brasil de 2017. exatamente, exatamente. São Bruno Silva, quem que é Igor? Igor, Ô, Igor, pode ficar com ele pra você, meu filho. ó, tem uma outra pergunta aqui do Felipe. Eu acho que é Felipe mesmo. Ele pediu para ver. Calma aí, deixa eu achar a pergunta. O título que mais te emocionou. Essa é boa. É... Cara, alguns são muito marcantes. Supercopa de 92, eu tinha 15 anos e eu tava no Mineirão, quando o Cruzeiro ganhou do Racing de 4-0 no primeiro jogo, na primeira perna, né? Que aí depois foi lá na Argentina só buscar o caneco. E esse jogo eu tava no Mineirão e é um jogo que me marcou muito, tá? A Copa do Brasil de 2000, quem não se emociona com aquele gol do Giovani já morreu, tá? Verdade. Só que o que que acontece, cara? Eu comemoro muito título, vitória, enfim, eu comemoro muito. E quando o Cruzeiro ganhou do Paysandu de 2-1 em 2003, eu não comemorei.
eu caí de joelhos na minha sala e comecei a chorar. Sabe por quê, cara? Por que que eu me emocionei tanto? Porque aquele tempo, a Taça Brasil de 66 não tinha sido homologada como Campeonato Brasileiro. Verdade. Então, eu já tinha visto de tudo no futebol em relação ao Cruzeiro. Ganhar a Supercopa, o Cruzeiro tinha Libertadores, o Cruzeiro tinha não sei o quê, o Cruzeiro ganhou Libertadores. Eu vi o Cruzeiro ganhar a Libertadores em 97, eu vi o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, tudo isso. Mas eu não tinha visto o Cruzeiro ganhar um Campeonato Brasileiro. Então, eu cresci com aquela bobagem, assim. Vocês têm tudo, mas não tem estrelinha amarela. Essa que tá no seu peito aí, ó, essa que tá na sua camisa de 2003 aí, ó, é essa aí. Uhum. A estrelinha amarela, a estrelinha amarela, a estrelinha amarela. E aí, cara, naquele jogo, a torcida foi toda com estrela amarela de papelão na mão. Amarelo. Estrela Verdade. amarela. E eu me lembro muito bem, cara, que eu tava no. Aquele jogo eu consegui ingresso, tá? Eu ia de geral. Meu pai não deixou eu ir. Não deixou eu ir. Eu já tinha 25, 26 anos, meu pai não deixou eu ir. Eu podia simplesmente tê-lo peitado. Falei, você tá doido, pai? Eu comprei ingresso. Uhum. A parte mais difícil eu já fiz, né? Que era conseguir o ingresso para um jogo daquele. Ele não deixou eu ir, eu o respeitei. Fiquei em casa e assisti o jogo, eu, meu irmão, minha mãe. E quando o jogo acabou, cara, eu caí de joelhos em frente à televisão e dei um berro assim, ó. Enfia a estrela amarela no nariz. Eu não podia falar aquilo. E eu só falava isso e socava o ar ajoelhado assim, cara. Então, assim, essa lembrança ela é muito forte em mim. Esse título de 2003, quando o juiz acabou o jogo ali, esse desabafo meu, esse berro meu é muito arraigado em mim. Assim, eu lembro bem dessa conquista de 2003. Já tinha os meus, assim, 8 anos na época. Nossa, era velho, né? Mas eu lembro bem dessa conquista mesmo. Mas, assim, se tem duas conquistas para mim, Rogério, que marcou muito. Foi a de 2000, que, assim, é que você falou, é impossível não, não lembrar daquele gol do Giovani, a defesa do André ainda nos minutinhos finais depois. É. Aquele jogo foi sensacional. Eu falei aqui já no outro podcast, eu lembro qual que foi. Que tem um vídeo no YouTube, a galera aí que quiser procurar lá depois. Desses, é como se fossem os melhores momentos, mas são só os gols na música Tente Outra Vez. É impossível você não emocionar assistindo aquele vídeo. Quem tiver curiosidade, caça lá no YouTube, você vê, assim, sensacional. Mas tem um outro título, Rogério, que, assim, que é muito marcante na minha vida, porque eu lembro que eu estava no Mineirão, mesmo sendo novo, é um jogo que eu não esqueço, que foi a despedida do Sorin, na Copa Sul Minas de 2002. Aquele jogo ali, para mim, assim, é algo sensacional, ele ter feito o gol, ter dado a volta no estádio, E testa chorando. rachada. Aquele jogo, para mim, assim, é sensacional. Assim, um título de pouca expressão, mas para mim foi Não, na época que o Sorin saiu. Eu lembro que eu chorei muito, porque o Sorin era muito meu ídolo na época. Então foi um jogo assim, então, cara. sensacional. Sorin tinha tudo para não ter terminado aquele jogo, né? Sorin teve um corte supercílio muito grande. O juiz falou com ele que ele não voltaria. Ele falou: eu vou voltar. Ficou do lado de fora do campo, dando ponto lá, 3, 4 minutos com o Cruzeiro com um a menos. Voltou com um esparadrapo gigante no primeiro Uhum. tempo. No intervalo que eles fizeram a sutura direito, colocaram o gorro. E ele faz o gol de gorro, né? Aquele gol de Foi. bico, né? É um título muito legal aquele ali, cara. A Sul Minas ela tinha um valor em 2002, né? O Cruzeiro tinha sido campeão em 2001. A Sul Minas de 2001 foi até mais fácil, né? O Cruzeiro ganhou do Curitiba 3-0 na final. Mas em 2002 foi mais puxado. O Atlético Paranaense foi campeão brasileiro em 2002, pô, né? É. Então, assim, era um timaço até Paranaense. E tem uma carta de despedida do Sorin depois daquele jogo que é belíssima, né? Você conhece? Não, não conheço. Tá? Tem pra gente? Tem, eu vou te mandar. Eu vou mandar, depois você disponibiliza Nossa, pra galera aí. Tem com uma carta de certeza. despedida do Sorin depois daquele jogo que é uma coisa linda. Isso Maravilhosa. eu não lembro, não. Mas, Eu assim, vou, no jogo, eu lembro que foi, assim, sensacional estar lá eu, no Mineirão, ele ter feito o gol, foi. pode me cobrar isso. Eu vou te mandar essa carta e você disponibiliza aí pra Com galera. certeza, vou mandar lá nas redes sociais. Aproveitando, quem tá aí e não segue a gente lá no Twitter, não segue o Rogério também, segue lá, viu, galera? No Twitter, no Instagram, acompanha a gente lá que ainda vai vir muita coisa legal daqui para frente. Rogério, vamos Eu? lá. Vou colocar você, vamos dizer assim, numa fogueira agora. Um assunto Pronto. polêmico, bem polêmico. Bora. Assim, a torcida fala muito, né, sobre os goleiros do Cruzeiro. A gente sempre teve essa forma de
ter grandes goleiros, inclusive tem um outro grande goleiro agora, que é o Rafael, que a galera demorou para ver que ele é um grande goleiro, mas é um grande goleiro. Para você, entre Raul, Dida e Fábio, quem que foi o melhor? Eu fiquei esperando a última palavra da sua pergunta. Quem que foi o melhor? O melhor O foi o melhor, Dida. o O Dida. melhor foi o Dida. E o Porque o maior? Dida foi. O maior foi o Fábio. Agora explica pra gente. Mas é a minha opinião, tá, moçada? Com certeza. Porque o Dida foi o mais decisivo, cara. O que o Dida fez aqui, especialmente, 95 também, mas especialmente 96, 97, foi monstruoso. Cara, se alguém pegar o vídeo dos lances de Cruzeiro e Palmeiras no Parque Antártica, final da Copa do Brasil de 96, é a maior atuação individual de um goleiro que eu vi na minha vida. Todo Sabe? mundo fala isso. O que o Dida fez naquele jogo foi possível, absurdo. Ele defende com o pé, ele defende com a mão, ele defende com a barriga, ele defende de qualquer jeito, cara. Tem uma narração histórica do Galvão Bueno em 97, na final contra o Sport Cristal, em que alguém bate a falta passa pela barreira, o Dida se assusta e espalma para frente, né? E chegam dois jogadores do Cristal, o primeiro já chega queimando e o Dida salva com o pé. E o Galvão fala assim: se o título vier, tem que dar metade Metade pro Dida. do Dida. É histórico isso. Verdade. Então, assim, o tanto que o Dida ganhou aqui em tão pouco espaço de tempo e o tanto que ele defendeu, que foi um absurdo. Foi de uma grandiosidade monstra. O Fábio, ele foi muito contestado no começo também, como o Sorin Verdade. foi contestado no começo, pouca gente lembra disso. Isso eu Sorin não foi lembro. muito. Sorin, cara, teve um jogo no Independência que o Sorin foi expulso, em que ele bateu boca com o jornalista. Eu lembro disso, assim, de eu me lembrar, Uhum. em que galera queria pedir a cabeça do Sorin. Falei, esse cara não serve Cruzeiro, esse cara magrelo, cabeludo, argentino, pá. E o Sorin, em 2001, e o Sorin deu a volta por cima e foi o que foi aqui, monstruoso, né? Então, assim, o Fábio, no começo, a torcida teve pouca paciência. Eu Eu lembro não Cruzeiro e acho, Paulista. A eu torcida não mandou o acho Fábio que ele até falha. naquela. Eu vou te cortar. Eu não acho que ele falhou contra o Paulista. Nenhum dos gols. A Eu já barreira pulou, defendia ele nessa época e a bola desvia na barreira em algum dos gols. a barreira abriu nos dois gols. A barreira abriu nos dois gols. Se a barreira Verdade, tá lá, se a barreira tá lá é pra tomar bolada, cara. Eu tenho isso verdade. comigo, sabe? Mas o Fábio, depois que o Cruzeiro sofreu aqueles 4-0 pro Atlético em 2007, que ele teve uma lesão de ligamento naquele jogo, acabou o jogo machucado. Depois daquilo, cara, o que o Fábio veio fazendo no Cruzeiro, especialmente a partir de 2010 até 2018, assim dizendo, foram 9 anos num nível muito alto. É muito tempo, Foi. especialmente se falando de anos 2000, tá? Porque ninguém fica num time 8, 9 anos. Quem fica não consegue jogar no mesmo nível o tempo inteiro. E o Fábio jogou no mesmo nível o tempo inteiro. E era um nível muito alto. Porque jogar num Verdade. nível muito baixo é mais fácil, né? Eu falei 2018, porque 2019 todo mundo caiu, o Fábio caiu também, Uhum. todo mundo caiu junto. O Fábio talvez ainda hoje seja alvo de polêmicas, porque ele não foi o líder que o Cruzeiro precisava que ele fosse em 2019, mas a gente está falando aqui de goleiro. E o Uhum. Fábio foi o maior goleiro para mim que vestiu a camisa do Cruzeiro, não pelos 900 jogos, quase 1.000, mas por ter se mantido em alto nível para mim de 2010 a 2018. O Fábio merece esse prêmio. O Raul, eu posso te confessar um negócio aqui, Lucas, é o seguinte, cara, eu conversei com o Raul há bem pouco tempo atrás, depois que ele tinha sido mandado embora do Cruzeiro. Eu dei um telefonema pro Raul. Eu precisava pedir um favor pro Raul Privilégio de para uma, poucos, hein? de uma situação. Cara, eu achava. Uma situação aqui na minha cidade que aconteceu envolvendo o nome do Raul. Um casal aqui da minha cidade que tinha perdido um filho e que tinha conseguido engravidar e que conseguiu esse segundo filho depois de muita dificuldade, em que o pai é torcedor do Flamengo, fanático, e a mãe do Cruzeiro. E eles não conseguiam chegar no nome e colocaram o nome de Raul. E me contaram a história da família, uma família jovem que tinha passado por uma dificuldade. E eu falei, cara, eu acho que o Raul gostaria de saber dessa história. O Raul anda muito magoado com o Cruzeiro e eu acho que ele gostaria de saber dessa história.
E quem me deu papo, sabe que eu sou um cara muito sério, sabe que eu sou um amante da história do Cruzeiro, falou assim: eu vou te entregar o contato do Raul. Pode ligar e falar que fui eu que te entreguei o contato, Raul. Mas eu não sei se ele vai te receber bem, porque ele está muito magoado com a diretoria do Cruzeiro. Eu conversei com o Raul, expliquei para ele, falei assim: Raul, sabe o que eu queria de você? Do senhor? Eu queria que você me mandasse um áudio, cara, falando, ó, agradecido pela homenagem, que o seu filho tenha saúde, que o seu filho tenha paz, aqui é o Raul. Um negócio de 30 segundos. Ele falou assim: olha, Uhum. Rogério, eu tô na roça, aqui o meu sinal de celular é fraco, mas eu vou salvar o seu contato e eu vou para Belo Horizonte no final de semana, 3 dias depois, e eu vou te mandar esse áudio sim, tá? Fiquei muito lisonjeado com a história. E me cobra isso no sábado. Falei, tá combinado, seu Raul, vamos fazer assim. E eu mandei uma mensagem pro Raul no sábado, e até ontem ele não tinha me retornado, não. Talvez me retornou agora. E depois disso ele apagou todas as fotos dele do Cruzeiro no Instagram. É isso, cara. Todas as fotos. Pode ir lá, pode olhar o Instagram dele, não tem nenhuma foto do Cruzeiro. Então isso me deixa triste, porque ele é um cara que ele é humano, como eu sou, como você teve problemas, foi mandado embora do Cruzeiro, o Cruzeiro precisava cortar gasto, eu não, né, Cruzeiro de 2020 e 2021, a única coisa que tinha lá era como cortar gasto. O Raul era embaixador do Cruzeiro à época, guiava visitas, visitava os redutos, mas ele recebia por isso. E o Aham. Cruzeiro precisava cortar gasto e cortou. Cortou inclusive do Raul. Então, assim, essa mágoa que ele tem com a diretoria do Cruzeiro, eu acho que não caberia nele apagar a história dele com o Cruzeiro. Ele é o que é por causa do Exatamente. Cruzeiro, né? Ele foi pro Flamengo velho. Ele foi pro Flamengo com 38 anos de idade, né? Ganhou o Mundial lá, foi legal. Jogou lá mais 3 anos, encerrou a carreira. Foi legal, parabéns. Mas a história dele de futebol, cara, ela passa por 15 anos de Cruzeiro. E eu acho que o seu Raul merecia, o Cruzeiro merecia talvez um pouco mais de carinho do Raul, sabe? Eu acho isso. Eu tenho essa mágoa com ele aí. Eu, assim, eu não consigo, de verdade. Primeiro que eu não sabia dessa história do Raul. Assim, é triste que nem você tá falando a gente saber, porque eu não vi o Raul jogar, mas meu avô, assim, eu moro com meu avô, então ele fala muito, sabe? Que o Raul pegou demais na época, assim, o carinho que essas pessoas, da geração mais antiga, vamos dizer assim, tem pelo Raul é algo que, assim, independente do que aconteceu hoje, independente do que aconteceu do Cruzeiro nos últimos anos, é algo que vai ficar para sempre na história do Cruzeiro, né? O Raul é Assim, uma figura histórica no Cruzeiro, vamos dizer assim. o Raul revolucionou a posição. Revolucionou a posição de goleiro no futebol brasileiro. Dentro do Cruzeiro, sabe? Os goleiros jogavam muito em pé. O Raul é um dos primeiros caras a ter preparador de goleiro. Um dos primeiros caras a pular, se jogar, fazer uma ponte. Um dos primeiros caras do futebol brasileiro a fazer isso. Já no final dos anos 60, né? E o carinho que as pessoas dessa época têm e falam pelo Raul, sejam companheiros de profissão, companheiros de equipe, torcedores, é um carinho parecido, por exemplo, com o que a torcida do Cruzeiro, não sei se tem ou se tinha, isso aí um pouco confuso, mas tinha pelo Fábio até pouco tempo atrás, sabe? Uhum. Assim, é o mesmo carinho, é o mesmo, o torcedor apaixonado falando, cara, não, o Raul é intocável, né? O Raul é humano igual a gente, ele falha. Eu não concordo com as atitudes recentes do Raul, mas não tenha dúvida não, cara. Seu avô tá coberto de razão, Lucas. Foi um monstro no gol do Cruzeiro. Foi um monstro no gol do Cruzeiro. Eu acho que assim, que nem você está falando, tudo bem, eu acho que, vamos dizer assim, que é tudo bem ele ter mágoas do Cruzeiro pela situação. Ele era um funcionário na época, foi despedido, o Cruzeiro, se não me engano, deve dever alguma coisa para ele, tanto que ele até levou o time na justiça, e ele tem todo o direito de receber isso, né? O Cruzeiro, Ah, como que empregou ele, tem o dever de pagar também pelo claro. serviço que ele prestou aqui. Mas só que nem você está falando, o Raul é um ídolo, ele precisa saber se portar assim como ídolo, vamos dizer assim. Esse Eu negócio de acho. apagar a foto é totalmente desnecessário, né? Não é assim que ele vai conseguir o que ele quer, vamos dizer assim, em questão de receber o que o clube deve para ele.
Eu acho isso. Tem um livro do Raul que conta a história dele, que é autobiográfico, é belíssimo, cara. As histórias dele no Cruzeiro são maravilhosas, maravilhosas. Ele não dá pra pagar, não dá pra pagar foto, cara. Porra, É, pagar 20 fotos, bobagem. desnecessário. E aí, Rogério, você tinha comentado no nosso começo, você tinha histórias sobre o nosso querido Pai Brito, né? Que assim, que é um cara sensacional, um cara que faz uma É falta assim, tremenda na nossa gigante. torcida, É. mas que está presente. Eu acho que é um legado que ele deixou. Eu acho que hoje o que a torcida que é não, sempre foi, mas o que a torcida começa a demonstrar hoje muito mais que antigamente. Acho que pela fase que a gente vive, né? Esse resgate da torcida também pelo tempo que a gente ficou sem ir no estádio por causa da pandemia, passa muito pelo que o Pai Brito fez enquanto ele estava aqui, né? E o que, que você tem para dizer sobre esse cara que foi sensacional na nossa torcida? Então, eu acho que algumas pessoas, Lucas, que a gente perdeu recente, Salomé, Dona Rosa, Iris, o Pablito, eles mereciam viver esse Cruzeiro de hoje. Eu acho que eles Esse, mereciam, porque eles sofreram tanto quanto a gente em 2019, apanharam em 2020, e eu acho que eles mereciam viver essa parte do alto da roda gigante aí. Eu comentei com você mais cedo sobre o Pablito, basicamente porque eu tenho algumas histórias em que o Pablito, cara, era um aglutinador, né? O Pablito era um cara que juntava gente, né? É, e as melhores fitas minhas em relação ao Cruzeiro, em relação ao meu Twitter, em relação para foi o Pablo, foi o Pablo que me colocou, tá? É, em 2017, então não sei se muita gente sabe que o Pablo ele trabalhava dando manutenção em máquinas e a empresa que ele trabalhava rodava o interior de Minas todo, tá? Então, por mais que ele fosse um cara muito presente em relação ao Cruzeiro e em BH e em torcida, o Pablo rodava muito o interior, né? E aí, cara, um dia eu já tinha conversado, ele tinha me chamado via DM no Twitter e falou assim: olha, eu tenho alguns grupos de WhatsApp e eu vejo que o seu Twitter tá esquentando. Eu tinha ali 3, 4 mil seguidores. Eu vejo que o seu Twitter tá esquentando. Você quer participar com a gente? Você parece que é um cara de boas resenhas, de boas histórias. Você quer? Eu falei, claro que eu quero. E aí foi quando eu troquei telefone com o Pablito pela primeira vez. E aí, cara, né, a gente passou a se falar com um pouco mais de frequência. E quando ele veio aqui em Monlevade trabalhar, eu falei com ele, cara, quando você vier em Monlevade, me avisa. Vamos sair, vamos bater um papo juntos e tal. E ele de fato me avisou, ó, tô em Monlevade hoje. E aí eu fui ao encontro dele e a gente começou a bater papo e eu comentei assim com ele. Era o finalzinho de 2017, Lucas. O Cruzeiro já tinha ganhado há pouco a Copa do Brasil em 2017. E eu comentei assim, cara, uma coisa que eu gostaria muito era de conhecer a Toca. Eu, minha esposa, meus filhos, conhecemos a Toca, porque a gente é muito fanático, mas a gente não tem essa facilidade Uhum. sendo aquele interior. E ele se assustou, ele olhou para minha cara e falou assim: como assim, Rogério? Você conhece a história inteira do Cruzeiro, não conhece a Toca? Eu falei: não, Pablo, não conheço a Toca, eu não tenho essa oportunidade, não é um negócio fácil. Era tipo uma terça-feira assim, e ele falou assim: pera aí, mão no telefone, fez um telefonema na minha frente, assim, ligou pro Klaus Câmara, que é diretor de futebol do Cruzeiro, e falou: seu Klaus, Cruzeiro e Vasco domingo no Mineirão. Sábado o treino vai ser aberto para convidados? O Klaus falou: vai. Ele falou assim: então, eu vou te mandar aí agora 4 nomes, coloca na lista para mim. O Pablo não perguntou se podia, nada. Ele tinha essa carta na manga e ele me colocou nessa carta na manga. E foi um dia muito legal. A gente visitou a Toca, a gente tirou foto com todos os jogadores, a gente conheceu o Raul. Eu tive a felicidade de me encontrar dentro da Toca nesse encontro de Seu Lopes. Eu quase chorei quando eu vi o Seu Lopes. Nossa, Minha esposa falou assim: Rogério, você vai chorar. Eu falei assim: se eu chorar, não tem problema não. É, E aí a gente passou a se trombar muito. Teve uma festa em 2018 que foi o Rodrigão que fez a Metalzeiras. Na época o Rodrigão era da Metalzeiras, ele tinha um pub, era ele, o Ix, ele e o Ix fizeram uma festa, a Metalzeiras fez uma festa no pub do Ix em 2018, em que eu fui convidado para escrever, olha que legal, convidado para escrever um texto em homenagem ao Robson.
ponta direita Robson dos anos 80. Os homenageados nesse dia eram o Robson, Célio Lúcio, Nonato, Careca, tá faltando, e o Hamilton. A festa chamava de Operários a Gigantes. E eu fui convidado a escrever o texto de homenagem ao Robson. Eu fui lá e quem estava lá, o Pablo estava lá. Ele já trabalhava na Transamérica nessa época. Quando ele me viu, ele veio, abraçou, chegou o famosinho do Twitter. O Pablo era muito generoso e veio me entrevistar ao vivo para Transamérica, enfim. Então, e aí depois disso a gente se encontrou em Esplanada Mineirão, encontrou aqui em Monlevade, enfim. A gente trocava muita figurinha. E quando ele adoeceu, quando ele teve Covid, quando ele sai, a gente se falava todo dia. Eu falei, Pablo, como é que tá? Pablo, você tá se cuidando? Toma cuidado, você tem um filho pequeno e tal. E no dia que ele internou, a última internação dele, eu liguei pra ele, falei, cara, como é que tá? Ele falou assim, ó, cara, eu saí do hospital ontem, eu tô bem, tava falando muito baixo, eu tô bem, tô melhorando, a saturação melhorou, eu tenho que ficar de olho, mas eu tô melhor e tô me cuidando. E aí à noite ele passou mal e foi pro hospital e infelizmente não voltou, né? A gente perdeu esse cara aí para esse vírus desconhecido, assim dizendo. E a última imagem que eu tenho é dele chorando, sentado na janela de um carro no dia do centenário do Cruzeiro. Cara, esse Aquela vídeo. zorra que ele arrumou em Belo Horizonte, que aquilo ali é coisa dele. Uma zorra, aquela carreata que ele arrumou em Belo Horizonte, que foi linda. Dia 2 de janeiro de 2021. Eu tava de Covid no dia do centenário do Cruzeiro, eu tava de Covid, eu acompanhei tudo de dentro do meu quarto e eu me emocionei junto com o Pablo nesse dia. E, enfim, é um Esse cara. vídeo aí eu acho que é um vídeo que resume o que foi o Cruzeiro nos últimos tempos e o que foi o Pablito. Nesse vídeo, É, você tá falando dele sentado no carro chorando, é algo que, assim, toda vez que eu vejo eu também me emociono, porque é sensacional. Eu acho. Acho não, eu falei exclusivo esses dias no Twitter, Rogério, que a torcida do Cruzeiro tem uma mania que eu acho muito errada de querer julgar torcedor, sabe? De achar que um é mais torcedor que o outro, porque é. compra camisa original, porque vai no estádio todo jogo, porque frequenta mais vezes o Mineirão. Eu acho isso, assim, ridículo. Eu acho que cruzeirense é todo mundo. O que eu falo é que a gente precisa trazer cada vez mais para perto esses torcedores, sabe? Que Ó, muitos falam que são modinhas, vamos dizer assim, mas é deles que a gente precisa trazer para perto. Então, o que vai no estádio todo dia, o que já acompanha todo dia, esse cara tá aqui com a gente sempre. Então, a gente tem que ser mais igual o Pablito era, igual você falou, que são não só aglutinador. o Pablito, Salomé, a Iris, que você citou também, são torcedores, foram torcedores que faziam muito para o Cruzeiro, mas agregavam. Eles jamais batiam no peito para falar que era mais torcedor que ninguém. Muito pelo contrário, eles traziam mais gente para perto do clube. Eu acho que falta muito isso na torcida, principalmente agora que a gente saiu, assim, né, entre aspas, dessa tempestade, dessa maré que a gente viveu nos últimos 2 anos. Eu acho que chega, a gente tem que parar com esse ego de achar que a gente é mais torcedor que o outro porque tem sócio ou por qualquer coisa, né? Ô, Lucas, eu tenho 12 mil seguidores no Twitter hoje. Isso me faz mais torcedor que alguém? Não me faz. De forma alguma. Eu estudei a história do Cruzeiro, eu leio sobre a história do Cruzeiro. Eu sou melhor que o cara que anda com a camisa pirata? Não sou. Sabe o que acontece, cara? Eu tenho um filho de 11 anos, o Felipe. A Maria Laura tem 6. Mas o Felipe, ele me acompanha muito em relação a pensamento. E a gente tem uma coisa com a gente que é o seguinte: todo sábado de manhã, quando a gente vai sair aqui no centro aqui da cidade, a gente sai de camisa do Cruzeiro. Isso é regra, Uhum. pronto, não tem discussão. E todo torcedor do Cruzeiro que a gente vê, de camisa pirata, de camisa falsa, de camisa do Paraguai, de camisa original, todo e qualquer é um irmão de farda. A gente trata esses caras como nossos irmãos de farda. Eu posso nunca ter visto o cara. O meu filho me cutuca e fala assim, ó, tá passando irmão de farda ali, ó. Sim, aquele é irmão de farda. Então, sentimento, qualquer sentimento, inclusive o sentimento de um torcedor cruzeirense, não dá pra medir, cara. Não dá pra medir. Eu vi muita gente batendo no Pablito em vida, falando que essas bobagens
O Pablito intitulava a gente de GDT. Não sei se você já ouviu essa expressão. GDT é galera do Twitter. O grupo de WhatsApp, que eu até hoje tô lá, pela honra do Pablito, chama-se GDT6. É o sexto grupo montado. Só para você pensar aí, são uns 1.200 torcedores Aham. montados ao redor de grupos de WhatsApp do Pablito. Então eu vi muita gente batendo nessa turma do GDT, querendo falar mal do Pablito. E o Pablito é um cara que nunca ganhou R$ 1 do Cruzeiro. Fazia o que fazia por amor ao Cruzeiro, igual a mim, igual a você. E diferente de vários outros que se dizem cruzeirenses, mas que quando tinha aquela tetinha ali em 2017, 18, estavam lá pegando para eles, ok? Muita gente fala assim, direto, cara, vem gente no meu Twitter falar assim, marcar lá o Vinícius Lorde, marcar o Sanches, marcar o perfil do Cruzeiro, falar assim, vocês têm que valorizar o Rogério. Eu respondo sempre do mesmo jeito, tudo que eu faço por amor. Não ganho nem R$ 1 com isso, muito pelo contrário, eu perco meu tempo com isso, mas eu faço porque eu amo o Uhum. Cruzeiro, eu amo o que eu faço, né? E o Pablo era um cara que amava o Cruzeiro, cara. Nesse 2 de janeiro de 2021, à noite, eu liguei para ele, para falar com ele, Pablo, que loucura, o que você arrumou aí? Ele não tinha voz. Fala, ele não conseguia falar. Ele berrou o dia inteiro, cara, por amor ao Cruzeiro. Exatamente. O Pablito era isso. Eu acho que a torcida precisa usar mais esses exemplos, sabe? Esse exemplo do Pablito que a gente está dando, eu acho que assim, é algo que a gente tem que trazer mais para a nossa torcida, esse sentimento de unir mais os torcedores em vez de afastar, de É, tirar. Eu acho que, tipo assim, eu também não vou ser hipócrita, você também deve ter suas escolhas. Tipo assim, tem torcedor que é mais otimista, tem torcedor que é mais pessimista. Eu estresso, qualquer às um, vezes, vendo cara. algumas coisas de torcedor que é muito pessimista e eu não concordo, mas ok, eu respeito. Não é ofendendo, não é porque a pessoa é pessimista que ela é menos cruzeirense que a gente que é muito otimista, vamos dizer Isso assim, é entendeu? pessoal, isso é Exatamente, pessoal, Lucas, não dá pra julgar. exatamente. Então, assim, a torcida, principalmente nesse momento agora, as coisas estão começando a se ajeitar de novo. O Cruzeiro, hoje, a gente vê uma luz grande no fim do túnel, que há 2 anos atrás não existia. Nenhuma. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa dessa união, que é todo mundo junto, é o que o Ronaldo vem cobrando, essa ideia aí dos 100 mil sócios, dos 50 mil sócios que a gente já bateu, é exatamente nisso. Se a gente tirar esses torcedores, vamos dizer assim, que a galera fala que é modinha, que não vai no estádio, a gente não vai bater essa meta de 100 mil sócios nunca, porque não vai 100 mil torcedores no Mineirão, nem cabe lá 100 mil torcedores, entendeu? Então a galera precisa evoluir, começar a entender essas coisas. Se cada sócio comprasse um ingresso para o jogo, vamos falar aí, Cruzeiro e Sampaio Corrêa, domingo passado. Se cada sócio comprasse um ingresso, já esgotava, né? De 54 mil Uhum. sócios para 60 mil ingressos. Você tira a carga de Sampaio Corrêa aí, que deve ter sido aí de umas 2 mil, deu aí 58 mil, tá beleza? E aí não sobra ingresso para os nossos irmãos de farda que tem a camisa pirata e que estão querendo ir ao estádio igualzinho a Exatamente. gente. Exatamente. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender mais, começar a aceitar mais essas coisas, né? Precisa competir, não. Exatamente. E tem mais alguma história do Pablito, assim, que você Não, acha cara, legal? o pai é isso aí que eu falei, cara. Quando eu te falo dessas fitas legais que ele me colocou do Cruzeiro aí, cara, é eu ter a oportunidade de estar numa festa, de repente, ao lado do Nonato. Eu só estaria na festa ao lado do Nonato porque o Pablito foi um dos caras que mais ajudou a divulgar meu Twitter em 2017, sem nunca ter me visto, né? Foi um dos caras que mais ajudou a me promover, me dar dica, me colocar nessas fitas legais. O meu Uhum. primeiro ídolo no Cruzeiro, cara, em 87, eu tinha 10 anos de idade, foi o Careca. De repente eu tava numa festa batendo papo com o Careca, por causa do Pablito, né, cara? De virar pro Careca, Careca ficou a festa inteira sentado de muleta, eu tô assim, o que que foi, cara? O que tá acontecendo? Ele, cara, Careca, velho. Virar pra mim e falar assim, cara, você lembra, né? Eu sempre corri muito cambota. E isso agora me trouxe um problema de joelho. Eu operei semana passada. Que Eu e o isso? Careca, velho. Tipo assim, se não fosse o Pablito, eu não ia chegar lá, nesse lugar.
Eu não ia ter os 12 mil seguidores que eu tenho hoje com muito orgulho. Eu não ia encher o saco de todo mundo igual eu encho todo dia, falando história do Cruzeiro, sabe? É muito meu, mas muito de estímulo do Pablo. Muito estímulo dele, cara. Sabe? Então, assim, é para mim, falo isso sempre. O cara que me colocou nas fitas mais legais do Cruzeiro foi o Pablito. E assim, Rogério, como que é para você receber esse carinho, né, que você recebe, a enciclopédia do Cruzeiro lá no Twitter, a galera zoa, que nem você falou aí você sabe o dia do meu aniversário. Como que é esse sentimento de receber assim esse carinho da galera lá no Twitter lá? Essa pergunta é muito boa. É surreal. Porque, cara, é um barato. É um barato, é um barato. Eu tenho 12 mil seguidores no Twitter. Desses 12 mil seguidores, eu conheço pessoalmente uns 30. Eu Algo nunca vi surreal, né? ninguém. É surreal, cara. E assim, e foi um negócio que foi, igual eu falei aqui mais cedo. Teve um, teve um começo, que foi a parte dos textos, que Uhum. foi a parte que o Pablo me ajudou, que o Patrick da Mancha me ajudou muito. Eu tenho muito respeito pelo Patrick da Mancha Azul. É, E aí teve a história do Palinha, que eu já contei, que estourou o meu Twitter, né? Uhum. E é muito legal. Por exemplo, semana passada foi aniversário do Gotardo, que eu acho um cara que tinha que ser inesquecível. O Gotardo chegou no Cruzeiro no meio de uma temporada, em 97, chegou, a Libertadores já estava andando, e pouco depois ele estava levantando caneco como capitão do time. Porra, o cara é um líder nato, não tem discussão isso, né? E o perfil do Cruzeiro no Twitter não citou o aniversário do Gotardo. E muita gente foi lá no meu perfil cobrar do Cruzeiro. Pô, Cruzeiro aqui, o cara tá falando aqui, ó, aniversário do Gotardo. Eu acho isso um barato, eu acho isso muito legal, cara, porque as dicas, os erros, eu às vezes erro alguma coisa lá, erro uma data por um dia, por dois, erro uma data que eu achava que era agora e que era mês que vem, ou que era mês passado, enfim. As pessoas vão lá e me corrigem, e eu agradeço, pô, valeu, vou corrigir Aham. minha planilha aqui, entendeu? Então, assim, o que eu acho mais legal é que o meu Twitter, aparentemente, eu tenho essa sensação, Lucas, é que ele sempre foi humanizado demais, sabe? Quando eu vou falar dos pés de rato lá, eu falo com o meu coração. É, quando eu falo do Bruno Silva, eu falo com o meu coração. E quando eu falo dos craques, eu também falo, assim. Então, ele é muito humanizado. Então, assim, todo mundo que às vezes exige uma resposta, seja uma resposta bem-humorada, seja uma resposta discordando, enfim, que seja uma resposta, eu faço questão de responder. Isso já me rendeu resenhas incríveis que eu jamais imaginei, cara. Por um dia eu tava me vendo conversando, aniversário do William, zagueiro 66, e eu me vi conversando numa resenha com o Procópio, que é cunhado dele, e com o Alex. Que é isso? Nós três conversando via Twitter, porque o Alex se casou com a filha do presidente. E Uhum. o Procopio se casou com a irmã do William. Então eles estavam comentando as histórias com base num tweet meu, que era aniversário do William. Então, assim, é surreal isso que eu tô dizendo, é surreal, Tá sabe? doido. Pra você ter uma noção, cara, olha que legal. Há poucos dias atrás, o Procopio, que é um cara que é bastante humanizado também, que conta muita história legal lá no Twitter Que também, história legal. participa. Ele é participativo. A Andréia, filha dele, que apesar de ser atleticana, gosta de contar as histórias o Procópio é cruzeirense, né? O Procópio me chama muito via DM para conversar, para perguntar às vezes. Eu falo, cara, é surreal, Lucas. O Essa- Procópio, cara, vem me perguntar as coisas, velho. Eu falei, cara, esse cara deve ser o- doido, velho. O cara é uma entidade do Cruzeiro, o maior zagueiro da história do Cruzeiro, vem me perguntar as coisas. Ele vira assim, ô Rogério, por exemplo, um dia desse é aniversário do Massinha. Rogério, quantos anos que o Massinha tá fazendo hoje? Aí eu tenho que ir lá procurar, falar, ô, seu Procopio, é tantos anos. Ah, beleza, eu vou ligar para ele, obrigado. E aí, um dia desse, eu, muito humildemente, falei, professor, eu vou a BH tal dia, vou ficar 3 dias em Belo Horizonte. Isso vai acontecer agora, provavelmente no mês de junho, tá? Que eu tô te contando. Eu queria muito, cara,
poder levar uma camisa para você autografar para mim, te encontrar, te dar um abraço, tirar uma foto, te agradecer, coisa de 5 minutos. Tem jeito? Ele me respondeu assim: não tem jeito. O que tem jeito é de você deixar eu te pagar um almoço. Aí você acabou comigo, mano. Sensacional, cara. Você acabou comigo. Acabou comigo, pô, né? Então, assim, é sensacional, cara. Como que É, pô, reage, né? como que reage? Eu aqui em Monlevade, pequenininho, formiguinha, fazendo trabalho de formiguinha todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, para chegar o maior zagueiro da história e falar assim: eu quero te pagar um almoço, você merece. Tá É doido. surreal, cara. É surreal. Eu Surreal. lembro no dia, você falando isso, eu lembro no dia que eu comentei o aniversário do Sorin. O Cruzeiro postou um parabéns pro Sorin lá no dia que ele fez aniversário. Eu comentei lá, mandando uma mensagem e tal. E o Sorin curtiu. Foi algo que, assim, eu tirei um print da curtida do Sorin no meu comentário. Eu tenho alguns prints aqui, cara, que eu não apago nunca. O Sorin retweetou pro aniversário dele esse ano, o meu. Ele Nossa, você retweetou o tá meu. doido. Aí eu printei na hora, falei, o quê? É um troféu pra gente, cara, não É é? algo É um surreal, é troféu surreal. pra gente. Mostrei pra todo mundo, ó, o Sorin retweetou, cara, o Sorin. Um dia desse eu tava conversando com a Carol, eu também não a conheço, e ela comenta muita coisa minha, ela é muito legal, muito simpática. Acho que Carol Mello. E eu falei com ela, você comentou, você viu quem curtiu? Ela, não, foi o Sorin que curtiu o seu comentário sobre ele. Ela, não acredito. Eu falei, vai lá que ele curtiu, vai lá. Printa lá, você merece esse print. São coisas assim que são realmente inacreditáveis. Ó, E deixa eu te eu. contar um negócio. Ah, Deixa eu te contar um negócio, desculpa te cortar. não, com certeza. Quando você me perguntou mais cedo, há um tempo atrás, sobre como começou a minha paixão pelo Cruzeiro, eu te falei assim, meu pai era muito fã do Natal. Meu pai falava assim pra mim, ó, o Cruzeiro tinha Dirceu Lopes, o baixinho jogava muito. O Cruzeiro tinha, sei lá, quem mais que ele falava? Falava do Tostão, é óbvio. O Tostão fazia muito gol. Mas ninguém jogava bola igual o Natal. Meu pai sempre me falou isso, tá? Um tempo atrás, quando eu comecei a escrever, um dos meus clientes aqui do meu serviço é prefeito de uma cidade vizinha, que ele é meu cliente no varejo e é prefeito da cidade, uma cidade pequena e tal. E aí a gente estava batendo papo lá na casa dele um dia, ele falou assim, Rogério, eu tenho o contato do Natal, você não quer entrevistar ele não? Eu falei, tá doido? Claro que eu quero, Tá amanhã. doido. Aí ele me mandou o contato do Natal, eu liguei, o Natal, o cara é de uma humildade inacreditável, a humildade do Natal, inacreditável a humildade do Natal, sim, coisa de cinema. E ele me concedeu a entrevista, e desde então, isso já se vão aí, acredito eu, que uns 7, 8 anos que eu entrevistei, desde então eu tenho contato dele e eu falo de vez em quando com ele, faço questão de ligar para ele, faço questão de falar com a Thaís, filha dele, de ligar dando os parabéns no dia do aniversário, enfim. É um cara que eu gosto, mas eu nunca vi o Natal pessoalmente, nem ele me viu, né? E aí, o meu pai faleceu há pouco tempo atrás, meu pai faleceu em agosto do ano passado, e eu recebi um vídeo de 1 minuto e meio do Natal, com a camisa do Cruzeiro, falando do meu pai como se fosse um amigo de infância. Que isso. Ninguém me tira isso. Ninguém me tira isso, Lucas. Que sensacional. É até complicado de falar, é óbvio, mas ninguém me Uhum. tira isso. E quando você fala assim, o que você acha das reações da torcida e tal? Eu acho que eu sou muito maior do que eu. Não sei se eu posso falar isso, muito maior do que eu mereço ser, mas eu sou um cara assim, eu sou gente igual qualquer um, cara. Para receber um vídeo do Natal, velho. Recebi via WhatsApp um vídeo de 1 minuto e meio do Natal, cara, falando, Rogério, com a camisa do Cruzeiro. Rogério, meus sentimentos pelo passado do seu pai. Eu sei que o seu pai é cruzeirense por minha causa. Quantas e quantas vezes eu já falei que eu sou cruzeirense por causa do Natal, porque se meu pai não fosse cruzeirense por causa do Natal, eu também não seria. Né? Então eu sou cruzeirense por causa Uhum. do Natal, fim, isso não tem discussão. Né? Então, assim, isso é um troféu, cara. Isso é um troféu. É algo primeiro que eu queria falar que você é realmente você é merecedor, você é o É. que você é hoje, é que nem você falou, é fruto da sua dedicação, né? É. Construir uma planilha com o aniversário de todos os jogadores, gente, vai lá fazer para ver. 2 Ninguém mil faz, nomes, gente. pô. Ah, você tá doido. Então, assim, você realmente merece tudo que você é hoje, ainda merece muito mais. Eu queria até entrar um assunto relacionado aí sobre o Cruzeiro, que você estava falando, mas antes eu tenho uma outra curiosidade para ver se você consegue tirar essa minha dúvida.
Porque todo mundo fala, todo mundo não, eu já vi muita gente comentando, né, principalmente esses dias que o Tostão foi lá no Mineirão, que o Tostão foi o maior jogador que já jogou no Cruzeiro, porém tem o Dirceu Lopes, que o próprio Pelé falou que ele era o príncipe do futebol, né? Tem esse aí que o Pelé já falou naquela época. Para você, quem que foi melhor, Dirceu Lopes ou Tostão? Ele tem como comparar um com o outro? Apesar de que é super difícil você comparar jogadores de posições diferentes. Aham. Tostão era mais um 9, 9 canhoto, raro um 9 canhoto. Talvez até por isso a facilidade dele em fazer gols, era mais fácil esconder num tempo em que quase todo mundo era destro. Tostão era um 9 canhoto, às vezes até ambidestro, mas um 9 canhoto. Mas o Disseu, pra mim, é insuperável. É, né? Assim, eu não sei se é porque eu gosto tanto dele. É um cara que, assim, fala, defende o Cruzeiro, chora quando fala do Cruzeiro. Eu gosto muito do Dirceu Lopes, cara, do Dirceu Lopes Mendes. E quando eu vi na Toca da Raposa, eu tinha acabado de ler o livro, a biografia dele, chamada O Príncipe. Quem não leu, depois, que for torcedor de carteirinha aí do Cruzeiro aí, merece essa leitura. O Príncipe, de Dirceu Lopes, é a autobiografia. Eu tinha acabado de ler, cara. Tipo, tinha 10 dias que eu tinha acabado de ler e eu trombo com o cara lá. E eu fui lá, assim, ele tava conversando com o Beneci, debaixo de uma árvore, assim, cara. Eu cheguei, assim, quase pedindo desculpa. Falei assim, cara, eu tô indo embora da toca aqui agora, cheguei aqui cedo. E eu não podia fechar esse negócio aqui de outra forma que não fosse dando um abraço no Dirceu Lopes, tirando uma foto com o Dirceu Lopes. Você me autoriza? O cara quase me pediu desculpa, velho. O cara é uma entidade, cara, uma sumidade. E é incrível. Incrível a educação, a fineza do Dirceu Lopes. O tanto que ele ama o Cruzeiro é incrível. Vamos falar de bola? Vamos falar de bola. A gente tá falando de um tempo, cara, em que o meio-campo era assim, ó. Piazza, Dirceu Lopes, não, vamos lembrar que o Zé Carlos não era titular. Piazza, Dirceu Lopes, e depois vinha a linha de ataque, com 4 jogadores: Natal, Tostão, Evaldo e o Oliveira, ok? Então, Dirceu Lopes, ele jogava de apoiador. Talvez muita gente não entenda isso. Ele jogava logo à frente do Piazza, cara. Jogar o tanto que ele jogou, fazer a quantidade de gol que ele fez, driblar o tanto que ele driblou. Cara, não sei se você já viu vários vídeos do Dirceu em que ele toca a bola pra lá e olha pra cá. Ele fazia isso nos anos 60, meu irmão. Ele fazia isso nos anos 60. Então, assim, tudo isso na minha cabeça, fala assim, cara, o tanto que esse cara jogou não foi brincadeira, não, velho. Não foi, não. Ele jogou muito, ele mudou o patamar do Cruzeiro na história. Ele, Piazza e Tostão mudaram o patamar do Cruzeiro na história. Mas ele, pra mim, é o primeiro. É uma briga boa, né? Vamos dizer assim. É É difícil. algo bem difícil. E eu queria te perguntar sobre o Cruzeiro, Rogério, porque aí você falou que, né, a galera lá no Twitter fica marcando o Vinícius, o Cruzeiro nas suas postagens. Alguma vez já teve algum contato do Cruzeiro ou de alguém do Cruzeiro em relação a você? Não sei, para fazer algum projeto ou para alguma postagem, alguma coisa do tipo? Nunca? Não, jamais. Jamais? Jamais. Teve uma vez, cara, que o Cruzeiro. Eu não sei se foi muito uma jogada política, o que quer que seja. Eu não tô aqui para condenar ninguém, pelo amor de Deus, tá? O Cruzeiro Aham. chamou uma turma de, de gente que. Eu não sei se o nome é esse, cara. Talvez o nome soa, eu não sei, pejorativo, digital influencer. Tem gente que pejora esse termo, e eu não gosto de pejorar nada. Mas o Cruzeiro chamou uma turma de digital influencer para aprender sobre o Cruzeiro. E eles foram reunidos lá na Toca, acho que dois, três finais de semana direto. E uma turma até me falou assim, ó, nós estamos indo, o Cruzeiro chamou a gente, você quer ir com a gente? Não, o Cruzeiro não me chamou, pô, né? Mas assim, cara, eu de coração, eu não sofro com isso, Uhum. sabe? Assim, não, nada, absolutamente nada. Sabe o que acontece? Olha que legal. Sem isso, eu já conseguia, olha, eu consegui conversar com o Raul, eu já te falei, eu consegui conversar com o Natal, eu já te falei, eu consigo conversar com o Procópio tá me devendo um almoço. Tem nada.
orgânico, nato, natural, sem nada. Sem nem R$ 1, sem nem pedir favor para ninguém em relação a nada disso. Tá Uhum. legal? Eu já conversei com o Fabrício Volante. Eu dei uma camisa de presente pro Paulinho McLaren. Eu Legal. dei, cara. O Paulinho me Famoso pela chamou. ação histórica, né? Olha o absurdo. Ele me chamou. Isso tem pouquíssimo tempo. Não tem um ano isso. Ele me chamou e falou assim: olha, eu não tenho nenhuma camisa do Cruzeiro da minha época. Eu dei todas de presente. E eu tô montando uma situação aqui na minha casa em que eu tô enquadrando as camisas. Eu não tenho uma camisa minha. Será que você consegue me arrumar? Falei, cara, consigo. Porque eu tenho. Pouca gente sabe. Eu acho até que eu vou usar o Twitter para explorar isso um pouquinho mais. Eu tenho uma pequena coleção de camisas do Cruzeiro. Eu tenho hoje mais de 300 camisas diferentes do Cruzeiro na minha casa. E, e eu tenho contato com colecionadores diversos. E eu Uhum. consegui uma camisa, detalhe, de número pintado, ou seja, uma camisa de jogo, número 9. E eu mandei de presente para ele. Olha que legal. Então, Muito assim, bom. isso é nato, orgânico, é fruto do que você falou, é fruto do trabalho de formiguinha. E o Cruzeiro notou, mas assim, no dia que me notar, vai ser mais um troféu. E vai notar. Viu? Inclusive, Troféu. galera aí, Mas vou eu não vou iniciar a fazer força campanha lá no diferente Twitter. por isso, não, sabe, ô Lucas? Eu não vou fazer nenhuma força diferente por isso, não, sabe, Lucas? Eu vou só continuar. Aham. É que nem você falou, né? Algo que você faz assim de coração. Então, Cara. o que você conseguir vindo disso é o que faz as coisas ser tão especial, que nem você fala É, do vídeo do Procópio, do Natal. Se fosse algo que você fizesse querendo algo retorno, talvez não seria tão exato. especial para você igual é hoje. Se eu tivesse fazendo isso, exigindo alguma regalia, algum retorno, eu já teria desistido, Aham. né? Ó, a gente está chegando aí quase 8 horas, daqui a pouco tem o jogo do Cruzeiro, então hoje Tá. nossa live, daqui a pouco a gente vai finalizar falando para a galera aqui do chat para não bater e o Rogério tem as coisas dele lá para fazer também até a hora do jogo. Eu quero entrar no assunto, Rogério, dos 11 do Cruzeiro que você falou. Só que como você é um cara, né, conhecedor, a gente tem que dificultar um pouco essa história aí. Vamos fazer Bora. um time titular, um time reserva do Cruzeiro? Vamos, eu topo. Então bora Eu lá. topo. Só antes aqui, ó, o Vitor tá mandando aqui no chat se a gente viu o que o pessoal lá de Criciúma falou. Deve ser o negócio do Edu, eu e o Rogério Vimos. estamos até conversando sobre isso. Vimos, eles vão engolir isso, Vitor. Vai ser 1-0 gol do Edu, anota aí. Deus quiser. Vamos lá então, pros 11 e Bora, mais os 11. Bora. bora, bora. Dida no gol com o Fábio no segundo time. Nelinho na direita com Pedro Paulo na reserva. Nonato na esquerda com Sorin no segundo time, com a licença do Lucas Bennett. Na minha zaga, a minha zaga tem Procópio e Perfumo. Na minha segunda zaga tem, eu sempre falo de um cara que pouca gente gosta, mas enfim, não é que pouca gente gosta. Cris e Geraldão. Pô, e daí? Quem foi Geraldão? Geraldão é simplesmente o maior zagueiro artilheiro da história do Cruzeiro, cara. Todo mundo fala assim, Geraldão fez um gol de falta contra o Piauí, que é um vídeo famoso na internet, que ele bate É, a falta na lateral, a bola faz famoso. assim e entra. Mas não era só aquilo não, cara. Geraldão era um cara que desbravou os anos 80, chegou à seleção brasileira no time ruim do Cruzeiro, com o Casalberto Silva, disputou o Pan-Americano de 87 defendendo o Cruzeiro, depois foi super campeão lá no Porto, é super respeitado em Portugal. Então a minha segunda zaga tem Cris e Geraldão, tá? Meio de campo, Piazza, Zé Carlos, Dirceu Lopes e Alex. Esse do titular. Do titular. Piazza, Zé Carlos, Dirceu Lopes e Alex. Deixa eu ver do segundo time quem que eu faria. Eu acho que Ricardinho não pode ficar de fora nunca, porque ele é o maior campeão da história do Cruzeiro. É, Vou tentar fazer um meio campo com três aqui, cara. Ricardinho. Eu vou pôr o Palinha 97, que ganhou a Copa do Brasil em 96, ganhou a Copa do Brasil em 97, que foi bem pra caramba. Deixa eu ver quem mais que eu vou pôr aqui no meio, hein? Piazza, Zé Carlos, Dirceu Lopes, Alex, Palinha e Ricardinho. Eu vou pôr o Ademir de volante 5.
Ademir Roque KF, um monstro. Campeão em 87, campeão em 90, campeão em 91, capitão em 91. Eu vou pôr ele, Ademir Roque KF. Vai ser o volantão do segundo time ali, junto com o meio campo. Então vai ficar Ademir, Ricardinho e Palinha, beleza? Aham. No time de cá, o meu ataque tem Natal e Tostão. Natal não pode ficar de fora nunca de qualquer time meu. Nunca. E Tostão, absolutamente, maior artilheiro da história do Cruzeiro. Então, no time de lá, como eu fiz o time de lá com 3 mil, eu vou fazendo 4-3-3. Eu vou Aham. pôr um cara, eu vou colocar o Batata na direita. Sabe por quê? Porque todo mundo fala assim: ah, o Batata é aquele que morreu, né? Não, cara. O Batata é um cara que fez mais de 100 gols com a camisa do Cruzeiro nos anos 70. O Batata é um cara que estava cotado para a Copa do Mundo em 78. O Batata é um cara que defendia a seleção brasileira. O Batata, antes de morrer e virar notícia, o Batata já era monstro, tá? Vou pôr Marcelo Ramos com a 9 e vou pôr Roberto Gaúcho com a 11, tá? No time de cá, quem vai treinar vai ser o bruxo, Enio Ó, calma aí. Andrade. Para Ah, treinar, eu quero um treinador só. Para dificultar um pouco mais, se eu fosse pegar um treinador para Enio treinar os Andrade. dois times, ele. Enio Andrade, Enio Andrade, Enio Andrade. Enio Andrade, cara, eu vou te contar uma historinha rapidinho aqui, ó. Em Aham. 91, o Cruzeiro tava jogando contra o Olímpia na Supercopa. Lá no Paraguai, o Cruzeiro estava tomando um sufoco gigante, cara. O time do Olímpia estava atacando com 10, só não estava atacando com 11 porque o goleiro não podia sair. Aí o Enan Andrade, sabe o que, que ele fez, bicho? O Cruzeiro tinha um ponta direita chamado Paulinho, que era chamado de Curisco, que ele era muito rápido, muito veloz. O Enan Andrade, cara, coloca o Paulinho. Eu quase matei o Enan Andrade, cara. Falei, bicho, você tinha que colocar 14 volantes, 17 zagueiros e chutar a bola para cima. Colocou o Paulinho no jogo. Imagina eu escutando em confidência, com 14 anos de idade, vai entrar Paulinho. Eu, o quê? Vai entrar Paulinho. Quando acabou o jogo, o Cruzeiro ganhou o jogo. Quando acabou o jogo, todo mundo foi no N. Pô, N, Paulinho. Ele falou, cara, eu precisava segurar o time deles. Eu precisava pôr alguém nas costas do lateral esquerdo deles. Eles não tinham com quem preocupar, eles só estavam atacando. Quando eu pus o Paulinho, o lateral deles parou de atacar. O time deles morreu, murchou. Quem ia pensar nisso? Só o Enan Andrade. Não, e a galera pode ficar se perguntando, tipo assim, ah, isso é normal, mas a gente está falando de uma época, né? Essa época que era algo assim, né? Surreal. Surreal. Hoje, né? É. Hoje o futebol evoluiu e tal, tudo bem, mas naquela época deve ter sido algo realmente assim, né? Eu só vou falar uma coisa: não existia internet. Pois é. Sim, Enan Andrade. Enan Andrade. É, então aí, ó, esse ficou os 11 titulares e os 11 reserva do Rogério. Mas faltou muita gente por aí, viu? A galera vai perguntar, ah, mas é Everton Ribeiro, mas e o Goulart, Aristizábal, com a galera de fora, Sim, hein? gente. Dá pra fazer 5 times, cara. Dá pra fazer Verdade. 5 times. Aqui o que não falta é história, né, Rogério? Graças a Deus. Eu É, sou muito feliz de ter nascido cruzeirense, cara. Sou pois muito feliz é. por isso. Sou muito grato ao meu pai por isso. História aqui não falta de jeito nenhum, Falta não, jamais vai falta. faltar. E vai vir mais aí pra frente ainda, viu? Tem mais história pra contar ainda. Tem Com mais certeza. história. Cara, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat, ninguém mandou nada. Eu quero te agradecer de Ô, coração por velho. você ter participado. Foi um Que prazer isso. imenso levar esse papo com você. A gente te acompanha, te admira muito lá no Twitter. As portas aqui estão sempre abertas quando você quiser Gra- vir. É que nem o Procopio te falou, é só você mandar uma mensagem, falar, ó, Lucas, semana que vem eu vou participar com vocês, a gente dá um jeito de você vir aqui, as portas estão sempre abertas, viu? Foi um prazer imenso Claro. ter você com a gente. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado pelo convite. É aquilo que eu te falei, é muito mais do que eu espero, tá, cara? Quando vem um convite do Pod Celeste para eu participar, cara, você não imagina do lado de cá como fica a honra, sabe? Aqui atrás dessa parede aqui, ó, tá minha esposa, meu filho, tá todo mundo aqui me escutando, participando, ao vivo, assistindo, e eles ficam brincando assim, que hora que isso vai virar dinheiro para nós? Então, assim, é muito mais do que eu mereço, é muito mais do que eu pensava. Eu ser convidado para ser entrevistado em um podcast é muito grande para mim. Então, eu venho com o maior prazer do universo. Sempre que eu puder atender, eu vou atender. É, Então, assim, a honra é minha, não é clichê, não, viu, Lucas? A honra é minha, tá? Queria aproveitar e mandar um abraço para uma Pode ficar à turma vontade. que parou para me escutar hoje, que é uma turma de um grupo chamado Gigantes de Minas. Eles são aqui da minha região. Turma da Silvezeiros, Tomás, Anselmo, Carlos Magno.
Dom Silvério, Ponte Nova, aqui da nossa região, tá? Eles pediram encarecidamente um abraço, então tá aí o abraço. Esse abraço está sendo trocado no churrasco, tá? Mas o prazer, Lucas, de verdade é todo meu. E sempre que quiserem, sempre que tiverem algum assunto aí, quiserem que eu participe, eu estou à disposição. Cara, foi sensacional você estar aqui presente. De verdade, a gente deseja todo sucesso para você aí, que você consiga ganhar dinheiro com isso que você merece. O trabalho que você faz lá no Twitter realmente é sensacional. Acho que ajuda muito. Eu falo por mim mesmo que não consegui ver grandes craques aí, que a gente citou aqui vários hoje. Eu não consegui acompanhar, nasci depois, mas você postando lá ajuda a gente a conhecer todos os jogadores. Ó, Então, realmente é sensacional. eu vou te dar uma dica, amanhã tem um cara legal, tá? Amanhã tem um Aí, cara ó. que pouca gente Amanhã, às conhece. 6 horas, nós estamos lá. Tem um cara que pouca gente conhece. Não, dá um descanso, amanhã é sábado, pô. Amanhã tem um cara que pouca gente conhece que foi importante, tá? Fica a dica. Então, ficaremos lá aguardando. A galera que está aí no chat, a gente agradece muito por ter Valeu. participado aí, por ter acompanhado. Sigam a gente lá nas redes sociais, ó. A galera que está aí também, daqui a pouco vai começar uma transmissão lá no nosso YouTube do Pod Celeste também. Vai ter a transmissão do Kelvin lá do jogo e durante a transmissão a gente vai sortear uma camisa do Cruzeiro lá, então corre lá pro nosso YouTube para dar uma força lá pro Kelvin também acompanhar a transmissão lá. Vai ser bem legal, viu? Um abraço para todo mundo, um abraço, Rogério, mais uma vez, muito obrigado. E tamo junto, galera. Até semana que vem. Divulgaremos lá o episódio de semana que vem. Outra pessoa incrível que vocês vão gostar muito. Boa noite, valeu, gente. Tamo junto. E 1-0 pra nós daqui a pouco. Fechamos 1-0. Eu tô dentro desse 1-0 aí. Bora. Tamo junto, galera.